Olá, pessoal! Hoje estou vindo aqui trazer para a nossa reflexão a análise psicológica do filme A Substância. E nós já vamos iniciar esse momento com um questionamento. Eu gostaria de perguntar a você que está me acompanhando neste momento: até onde você é capaz de ir em busca da juventude e da beleza? Essa é a proposta que o filme A Substância vem trazer de reflexão para nós. Esse filme, ele tem a atriz Demi Moore contracenando com outros atores também, mas ela é a personagem central e é sobre ela que se volta todo o impacto da juventude, do envelhecimento e do uso dessa substância. Então, você que chegou até aqui comigo agora, até onde você seria capaz de ir em busca da juventude e da beleza? Já parou para pensar sobre isso? Vamos seguir juntos? Esse filme, ele tem aqui essa capa, essa substância é exatamente como um estudo que eles estão fazendo, sem uma validação, sem uma comprovação científica, mas que secretamente ele propõe aos seus participantes a possibilidade de uma vivência de juventude em um novo corpo. A pessoa vive paralelamente, dividindo o estado atual do envelhecimento e um corpo jovem no seu melhor potencial. Inclusive, uma das propostas iniciais já do filme é a sua melhor versão. Vai surgir uma pessoa melhor, mais desejada, algo até mais do que você mesma ou você mesmo espera de você. E olha, essa pessoa, ela ganha uma proeminência ao ponto de sugar como o fluido vital do ser principal que deu origem ao início do uso dessa substância. Então, esse filme, ele tem se tornado uma sátira social. É como uma comédia meio catastrófica de um cenário social repudiado. Ele traz à luz um questionamento sobre a sociedade da beleza e do enaltecimento da juventude eterna. Essa é a proposta de reflexão desse filme, mas ele não só traz essa reflexão, tá? Vamos entender quais outros aspectos são abordados por este filme, além do fator ético de uma pesquisa científica que entra como proposta e que acaba, mesmo diante de fatores tão duvidosos, levando as pessoas à busca dessa substância que não tem nenhum dado de comprovação, nenhum documento formalizado a seguir, em nenhuma comprovação de respaldo ou mesmo de auxílio caso a substância não dê certo. É como você guiando por conta própria o uso de um componente altamente estranho sobre seu corpo, conduzido por uma pesquisa estranha que você não sabe quem está pesquisando. Nossa, que coisa estranha, né? E por que as pessoas faziam uso dessa substância e iam a locais muito escondidos e até perigosos, colocavam a própria vida em risco para conseguir buscar a tal substância? Tudo isso em busca de um corpo jovem, de se manter eternizado numa beleza e num vigor e numa juventude. Então, um dos aspectos abordados por esse filme
é a busca do padrão ideal de beleza. Esse padrão idealizado, ele corresponde a um corpo perfeito, a um corpo jovem. E olha, a gente só está falando de corpo, né? Estamos falando de uma estética de corpo, que tem um perfil idealizado. A jovem que é contratada pela agência de ginástica ou dança, ela exibe seu corpo. E quanto mais ela exibe o corpo, imagina o que é que acontece com a audiência. É isso que você está pensando mesmo. A audiência se eleva. Será que isso é estranho diante do tempo que vivemos? O que a nossa sociedade tem enaltecido mesmo? Então você vai ver o mesmo reflexo produzido no filme. Quanto mais ela exibe o corpo, mais ela é aclamada pelo público, mais ela é desejada pela mídia e pelo meio social. Então você percebe que ali o ser humano passa a ser olhado não como identidade, como ser, mas como corpo. E isso vem sendo comprovado nas entrevistas pelas colocações da personagem, que é a jovem, que ela tem um trato até desrespeitoso com a sua antecessora, que é a personagem principal, inclusive a que deu origem a ela, a juventude, o lado jovem da personagem. Nesse padrão ideal de beleza, e você já captou que é um ideal estético voltado estritamente para corpo. Esse corpo envelhece. Foi exatamente o fator envelhecimento e a queda de uma possível audiência que fez com que a sua antecessora perdesse o emprego. Então, o envelhecimento acarretou para ela possibilidade de retiradas de oportunidades. Foi isso o motivador que levou ela a buscar esse lado jovem, mas não só por isso. Ela também tinha o desejo de ser admirada novamente, como no passado, desejada como no passado. Vemos então um outro reflexo importante, a aceitação do envelhecimento. E essa aceitação, ela não está restrita à personagem. Nós aí vemos no reflexo do filme que o cenário social rejeita o envelhecimento também. O corpo envelhecido, o olhar para o envelhecimento sem um olhar positivo ou valorizado. A idealização, no caso, é da juventude e o repúdio ao envelhecimento. É uma idealização de uma juventude eterna. Além disso, existe uma valorização social, uma repercussão e uma enaltação como um incentivo à sociedade do espetáculo, a maior exposição. Então, o que eu posso fazer para chamar mais a atenção da audiência e do público? Como mais, o que recursos mais eu posso utilizar para ter as pessoas visualizando, curtindo, compartilhando o meu conteúdo? Sociedade do espetáculo é a sociedade da imagem. Esse filme, ele também revela essa reflexão. Mas alguns pontos para a gente observar juntos. A comercialização do corpo. Esse corpo, ele vira fonte de negócio e de comércio. Outro aspecto importante é a perca de sentido com a mudança de referencial. Então, à medida que o corpo era referência, instrumento de trabalho, quando esse corpo perde o valor por estar envelhecendo, perdeu-se o sentido, ou mesmo referencial de um novo propósito de vida. Não existe
profundidade. Tudo é pautado na superficialidade do ser humano. A imagem que ele transmite, as colocações que apresenta, as verbalizações, as imagens que são expostas, o aprofundamento, o significado de ser, mesmo um propósito de vida, ele se volta apenas em torno desse referencial que é mesmo o corpo, a juventude eterna, a sociedade do espetáculo. Uma crítica social ao que tem sido preconizado na mídia social e na sociedade. Essa substância, o filme, ele traz essa crítica a tudo isso que é tão enfatizado, inclusive, tanto por figuras femininas, mulheres xingando a própria mulher, homens rindo da mulher envelhecida. Existe um ponto também muito importante, um outro aspecto que ainda eu acabei não colocando aqui, mas de alguma forma a gente vai olhar juntos. Olha só, essa aqui é a substância. Mas o filme ele faz uma paródia com várias substâncias, porque à medida em que ela, preste bem atenção no que eu vou dizer, à medida em que ela faz uso de uma substância para buscar uma juventude, você vai observar ao longo do filme, ao longo da vida, quantas substâncias os seres humanos ingerem que leva a um adoecimento do corpo, ao envelhecimento precoce, ou mesmo a um desgaste mesmo do próprio organismo. E aí no filme vai se mostrar a alimentação que é ingerida, substâncias líquidos que são ingeridos, cigarro, álcool. Olha quantas substâncias estão ao nosso redor. Essa é uma outra reflexão, porque aqui é uma substância feita por um estudo estranho, sem nenhum entendimento, nenhuma exposição de onde vem a origem. Mas existem outras substâncias no mundo que é dito a origem, é comunicado a caloria, o alto teor de açúcar faz mal à saúde e as pessoas fazem uso. Então, convivemos com substâncias no mundo de cá, fora das telas do cinema. Mas, enfim, para a manutenção da nossa saúde, e agora eu não me refiro apenas à juventude, para o senso mesmo de saúde, quais substâncias você tem feito uso que lhe faz bem, que garante uma longevidade, que lhe dá bem-estar de fato? Hoje, nosso encontro encerra aqui. A reflexão fica para todos nós refletirmos sobre até onde vamos em busca de uma beleza, qual o sentido de tudo isso e o aprofundamento de um ser humano. Aonde vai? Para onde? O que significa no meio de tudo isso? E que substância é essa que as pessoas têm feito uso hoje em dia, que tem levado à doença, à morte, ao desgaste do corpo, da mente? De que substância mesmo estamos falando? Deixo um abraço grande para você que me acompanha. Se você não me segue, se inscreva no canal para novos conteúdos. Até o nosso próximo encontro.